13 sinais de que sua aura poderosa de escolhido intimida e transforma todos ao seu redor. Escolhido, você já percebeu como sua simples presença muda o ambiente? Como algumas pessoas se aproximam de você com curiosidade, mas logo se afastam sem motivo aparente? Isso não é coincidência. Quando Deus marca alguém, essa pessoa carrega uma luz, uma autoridade e uma energia que nem todos conseguem suportar. Sua aura não é comum. Ela é fruto do chamado, das lutas vencidas e do propósito que o Senhor colocou sobre sua vida. Aqui estão 13 sinais claros de que você, como escolhido, carrega uma presença poderosa demais para a maioria lidar. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu atendo ao chamado de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. 1. Sua presença transforma ambientes. Há lugares que, quando você entra, algo muda sem que ninguém consiga explicar. Não é sobre roupas caras, aparência impecável ou palavras ensaiadas. É sobre a presença viva de Deus que habita em você. As pessoas podem até não entender o que sentem, mas percebem que existe algo diferente no ar. A Bíblia relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26, que um terremoto sacudiu a prisão quando Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor. Eles não gritaram para impressionar ninguém, mas o poder que carregavam era tão real que impactou todo lugar. Quando a unção de Deus está sobre alguém, os ambientes não permanecem iguais. Pode ser uma reunião de família, um trabalho ou até um transporte coletivo, mas a atmosfera se ajusta. Alguns se sentem confortados, outros ficam inquietos, porque a luz que vem do Senhor expõe o que está oculto. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro. Tudo que estava escondido se revela. Você não precisa forçar nada, porque a autoridade que o Espírito Santo lhe deu fala mais alto que qualquer apresentação. Essa influência não é sobre você, mas sobre aquele que vive dentro de você. Quando o salmista disse no Salmo 27, versículo 1, que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, ele mostrou que quem carrega essa luz nunca passa despercebido. Sua vida se torna um reflexo da glória de Deus, e por isso, onde você pisa, as coisas nunca mais são iguais. 2. Você intimida sem esforço. Existe um tipo de autoridade que não precisa ser anunciada. Você não ergue a voz, não tenta impor presença, mas a segurança que carrega fala por si. Essa firmeza nasce da certeza de quem está guardado por Deus. Quando alguém vive firmado nessa confiança, sua postura se torna uma declaração silenciosa de força. Pessoas que ainda não descobriram seu chamado sentem esse peso espiritual. Muitas vezes nem entendem o motivo, mas algo nelas se agita, como se sua paz revelasse a tempestade que elas tentam esconder. Foi assim com José, no Egito, mesmo sendo escravo e depois prisioneiro. Ele se destacava porque o Senhor estava com ele, e isso despertava respeito, mas também inveja. A palavra em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz para não temer, pois Deus está conosco. Nos fortalece e nos sustenta com sua mão direita vitoriosa. Quem carrega essa promessa anda de cabeça erguida e não se curva diante de pressões humanas. Essa tranquilidade incomoda quem está acostumado a controlar pelo medo, pois você não se abala facilmente. A verdade é que não é você quem assusta, mas a presença do Espírito Santo que vai à sua frente. Sua paz é como uma muralha invisível, e isso basta para que muitos mantenham distância. 3. Fala a verdade, mesmo que doa. O escolhido não negocia a verdade. Ele não fala para agradar ou para conquistar a aprovação das pessoas, mas porque carrega em si o peso e a responsabilidade de ser porta-voz da luz. Quando algo está errado, o Espírito Santo que habita nele não o deixa em paz até que a verdade seja revelada. Não é arrogância, é obediência. Essa coragem muitas vezes incomoda. Quem vive na mentira se sente ameaçado pela presença de quem vive na transparência. É como se a sua vida fosse um espelho, refletindo a incoerência alheia. E isso desperta críticas, rejeição e até perseguição. Mesmo assim, o escolhido não recua. Ele entende que, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade pode doer no início, mas é a única que cura de fato. A sua voz não é apenas som, é um instrumento divino que desmascara o engano e abre caminho
para que a luz de Deus entre nos lugares mais sombrios. Por isso, mesmo que doa, mesmo que custe, você fala, e fala com autoridade, porque sabe que foi enviado para isso. 4. Enxerga além das aparências. Para muitos, tudo o que existe é o que os olhos podem ver, mas para o escolhido, as camadas superficiais nunca contam toda a história. Deus lhe concedeu uma visão que vai além do óbvio, uma percepção moldada pelo Espírito Santo, que consegue atravessar sorrisos falsos, palavras ensaiadas e gestos calculados. Quando você entra em um ambiente, não apenas observa as pessoas, você as percebe, você sente o peso que elas carregam, a intenção real por trás de cada atitude e até mesmo o silêncio que grita mais do que as palavras. É como se o Senhor sussurrasse ao seu espírito: olhe além, veja o que realmente está acontecendo. Esse discernimento não é fruto de desconfiança, mas de sensibilidade espiritual. É o dom de provar os espíritos, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O mundo pode chamar isso de pressentimento ou intuição, mas você sabe que é mais do que isso. É proteção divina. É como se Deus colocasse um farol dentro de você para identificar onde existe luz e onde existe escuridão. Essa clareza muitas vezes o afasta de situações e pessoas que outros não percebem como perigosas até que seja tarde demais. E mesmo quando ninguém entende por que você escolhe se afastar ou não se envolver, você obedece à voz interior que vem do alto. Porque um escolhido não anda pela aparência, mas pela verdade revelada por Deus. 5. Magnetismo que confunde. Existe algo em você que não se explica apenas com palavras ou gestos. Quando você entra em um ambiente, algumas pessoas sentem imediatamente uma energia diferente, uma presença que não se pode ignorar. Elas se aproximam, atraídas pelo que percebem como força, paz e autenticidade. No entanto, nem todos sabem lidar com essa luz. Muitos se encantam à primeira vista, mas quando percebem que sua essência é sólida e que não pode ser manipulada ou moldada para satisfazer expectativas alheias, recuam. Esse magnetismo não vem de charme ou de popularidade. Ele nasce da presença de Deus dentro de você, do alinhamento da sua vida com um propósito divino. É como se a sua aura emitisse sinais que alguns conseguem perceber, mas que outros ainda não estão prontos para enfrentar. Alguns se sentem atraídos pela sua força sem saber por quê, enquanto outros ficam desconfortáveis porque sua energia os confronta com verdades que eles prefeririam ignorar. Está escrito em João capítulo 1, versículo 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa luz que Deus colocou em você atrai quem está pronto para crescer e desafia quem ainda vive na sombra. O efeito é inevitável. Pessoas gravitantes se aproximam, buscando conexão ou inspiração, mas ao perceberem que não podem controlar ou dominar sua essência, se afastam. Isso não é rejeição, é um reflexo de sua autenticidade e da força espiritual que você carrega. Um escolhido que vive na verdade de Deus exerce influência sem precisar impor nada. Sua presença magnética revela quem se adapta à luz e quem teme encarar a própria sombra. Essa habilidade é rara e preciosa, porque aqueles que entendem e respeitam sua energia se beneficiam dela, enquanto outros se afastam naturalmente. Isso confirma que você foi separado para algo maior, que sua missão é divina e que ninguém pode apagar a luz que habita em você. 6. Conforto na solidão. Para o escolhido, a solidão não é um vazio, mas um espaço sagrado de crescimento e intimidade com Deus, enquanto muitos buscam constantemente aprovação, atenção ou companhia para se sentirem completos. Você aprendeu que a presença do Senhor é suficiente. Estar só não é sinônimo de abandono. É uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, refletir sobre sua caminhada e fortalecer sua fé. Você não teme o silêncio nem se sente pressionado a preencher cada momento com distrações ou interações superficiais. Pelo contrário, você encontra descanso e clareza nesse espaço. É ali, na quietude, que a sabedoria amadurece, que a intuição se afina e que a energia que emana de você se renova. Assim como Elias no Monte Horebe, descrito em 1 Reis capítulo 19, versículos 11 a 13, sentiu a presença de Deus, não no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave. Você também compreende que a força divina se revela na tranquilidade e não no barulho. Sua independência espiritual e emocional
faz com que você não precise da validação de ninguém. Isso é poderoso e intimidador para quem ainda depende da opinião alheia para se sentir inteiro. Muitos não entendem como você pode prosperar sem depender de aplausos ou atenção constantes. Para você, a solidão é aliada, um lugar de poder onde sua fé se fortalece e sua luz se acende. Estar só então não significa isolamento, mas alinhamento com o propósito que Deus colocou em sua vida. É nessa intimidade silenciosa com o Senhor que sua energia verdadeira se consolida e sua presença se torna ainda mais magnética, capaz de influenciar e transformar sem esforço. 7. Não persegue, atrai. O escolhido não corre atrás de reconhecimento, aprovação ou afeto. Você entende que nada precisa ser forçado, porque aquilo que Deus reservou para a sua vida vem no tempo certo. Enquanto outros se desgastam tentando agradar, conquistar ou convencer, você permanece firme, centrado e consciente de seu valor. Essa confiança gera um magnetismo natural. As pessoas são atraídas pela sua energia, sem que você precise buscá-las ou se esforçar para impressionar. Sua vida está alinhada com o propósito divino, e isso se reflete em cada escolha, cada gesto e cada palavra. Como está escrito em Salmos, capítulo 37, versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você aprendeu que perseguir aquilo que já é seu apenas gera frustração, enquanto confiar na providência de Deus abre portas que ninguém pode bloquear. Esse fluxo de atração, e não de perseguição, diferencia o escolhido daqueles que vivem na ansiedade ou na insegurança. Aqueles que são destinados a fazer parte da sua caminhada se aproximam naturalmente, reconhecendo sua autenticidade e seu alinhamento com a vontade divina. Quem não ressoa com essa frequência, por mais que tente, se afasta. E isso não é rejeição, é seleção divina. Ao compreender isso, você se liberta da necessidade de agradar ou de se esforçar para caber em espaços que nunca foram feitos para você. Você cria sua própria trajetória, caminha com propósito e permite que o que for verdadeiramente seu encontre seu caminho até você. Essa postura silenciosa, firme e confiante revela que um escolhido não implora, não se diminui e não se molda. Ele apenas vive em sintonia com Deus e tudo ao redor se ajusta a essa frequência. 8. Espelho para os outros. Ser escolhido significa carregar uma energia que não apenas transforma sua própria vida, mas também reflete verdades profundas para aqueles ao seu redor. Você se torna um espelho espiritual, mostrando, sem querer, aquilo que muitos tentam esconder de si mesmos. Seu modo de viver suas escolhas, sua paz e sua firmeza expõe a realidade que outros prefeririam ignorar. Essa capacidade de refletir a verdade não é julgamento, mas sim consequência de caminhar alinhado com Deus, como está escrito em Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim é o coração do homem ao homem. Sua integridade e autenticidade revelam o que está no coração alheio, e isso pode gerar diferentes reações. Alguns se sentem inspirados, atraídos pela sua luz, e desejam aprender com sua disciplina espiritual. Outros se sentem desafiados, desconfortáveis ou até ameaçados, porque sua presença os confronta com suas próprias fraquezas, medos e verdades que tentam evitar. Viver como um espelho exige coragem. Você não se ajusta para agradar, nem disfarça suas convicções para evitar conflitos. Essa transparência inevitavelmente cria admiração em alguns e resistência em outros. Mas para o escolhido, isso não é motivo de preocupação. Cada reação alheia confirma que sua energia está cumprindo seu propósito: despertar consciência, incentivar reflexão e manter a verdade viva. Ao perceber que sua vida reflete não apenas sua história, mas também a dos que estão ao redor, você compreende que seu papel vai além de si mesmo. Você influencia sem esforço, inspira pelo exemplo e transforma ambientes apenas por existir com autenticidade, mostrando que a luz que Deus colocou em você nunca foi feita para permanecer escondida. 9. Limites naturais e claros. Quando Deus habita plenamente em sua vida, sua presença transmite algo que vai além das palavras: respeito e reconhecimento. Você não precisa gritar, exigir atenção ou se impor. Sua energia espiritual define automaticamente o espaço ao seu redor. Aqueles que se aproximam percebem instintivamente
onde começa e termina o que você permite. E aprendem, mesmo sem instruções, a não ultrapassar seus limites. Essa postura não é sobre dureza ou distância, mas sobre autoconsciência e proteção daquilo que é sagrado. Como está escrito em Provérbios, capítulo 24, versículo 23. A soberba de um homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Sua humildade aliada à firmeza faz com que sua presença seja inegável e sua energia imponha limites naturais. Quem tenta forçar caminhos ou manipular situações, logo percebe que você não se dobra facilmente e que sua vida está alinhada com princípios que não se negociam. Manter esse equilíbrio exige maturidade espiritual. Você não está à procura de conflitos nem busca afastar pessoas, mas simplesmente vive de forma íntegra, sabendo o que é permitido em sua vida e o que não é. Sua firmeza inspira outros a respeitar limites, aprender disciplina e refletir sobre a própria conduta. Ao mesmo tempo, protege seu crescimento, sua paz e sua missão divina. Lembrando que uma aura poderosa não é apenas luz, mas também fronteira, e quem não está pronto para honrá-la se afasta naturalmente. 10 silêncio que fala alto. Há momentos em que palavras se tornam desnecessárias para quem caminha com Deus. Sua presença, mesmo em silêncio, comunica mais do que qualquer discurso poderia transmitir. Cada gesto, cada olhar, cada pausa carrega autoridade e intenção. E aqueles que estão ao seu redor percebem isso de imediato. Seu silêncio não é vazio, é cheio de significado, força e direção. Essa forma de se expressar confronta aqueles que dependem de ruídos constantes, superficialidades ou manipulações para se sentir importantes. Enquanto muitos sentem a necessidade de preencher espaços com conversas ou demonstrações, você permanece tranquilo, permitindo que sua energia fale por si. Como está escrito em Isaías capítulo 30, versículo 20. E ainda que o Senhor lhes dê descanso e prazer, sua palavra os instrui e fortalece. Seu silêncio instrui, inspira e, ao mesmo tempo, expõe a realidade daqueles que não vivem alinhados à verdade. O poder do seu silêncio não está em intimidar, mas em evidenciar aquilo que outros tentam esconder. Ele reflete sua confiança, sua maturidade e a conexão profunda com Deus. Quem observa sente respeito e, às vezes, desconforto, porque ser confrontado com autenticidade e presença silenciosa é um espelho que muitos não estão prontos para encarar. Esse tipo de comunicação sutil transforma ambientes, inspira reflexão e estabelece uma autoridade natural que não precisa ser exigida. Sua vida se torna uma pregação viva, onde cada pausa e cada gesto revelam a força que vem de caminhar na verdade e permanecer firme em sua fé. 11. Não busca provar valor. Quando você está firmado em Cristo, não há necessidade de demonstrar nada a ninguém. Sua identidade está ancorada em Deus, e isso traz uma segurança que dispensa competição, comparações ou esforços para impressionar. Você sabe quem é, qual é seu propósito, e que seu valor não depende de aplausos ou aprovação humana. Essa postura é rara, e para alguns pode parecer arrogância ou indiferença, mas na verdade é maturidade espiritual. Como está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sua confiança não vem de conquistas externas, mas da certeza de que Deus é quem sustenta sua vida e direciona seus passos. Você não precisa se diminuir para caber em espaços que nunca foram feitos para você, nem se inflar para atrair atenção. Essa autenticidade silenciosa é magnética e inspiradora, porque revela que a força verdadeira não depende de validação alheia. Aqueles que convivem com você percebem que seu poder é natural e seu valor é intrínseco. Viver sem buscar provar nada exige disciplina e coragem. Significa caminhar em liberdade, focado no que realmente importa, e permitir que sua vida seja um testemunho vivo de fidelidade, integridade e confiança no plano de Deus. Essa postura não apenas protege sua energia, mas também demonstra que o escolhido não precisa se justificar. Sua essência e alinhamento espiritual falam por si mesmos. 12. Aceitação de não ser para todos. O escolhido compreende que nem todos estão preparados para receber sua luz ou entender sua missão. Sua energia, sua autenticidade e sua fé podem incomodar aqueles que ainda vivem ilusões, medo
ou superficialidade. Isso não é rejeição, é simplesmente a realidade de que sua vida está alinhada com Deus e não com expectativas alheias. Você aprendeu a não se encolher para agradar ou caber em espaços que não foram feitos para você. Como está escrito em Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, ouvireis, mas não entendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Sua luz alcança quem está pronto para enxergá-la, e a sua missão se cumpre naqueles que têm sensibilidade para perceber a verdade que você carrega. Aceitar que você não é para todos traz liberdade. Você não precisa apagar sua intensidade, diluir sua presença ou diminuir seu brilho para acomodar os outros. Sua autenticidade se mantém firme, e aqueles que estão em sintonia com sua frequência serão naturalmente atraídos. Cada passo seu se torna um reflexo da missão divina, mostrando que sua vida não é sobre agradar multidões, mas sobre cumprir um propósito maior. Essa aceitação transforma a maneira como você se relaciona com o mundo. Ela fortalece sua paz, protege sua energia e garante que sua luz continue a irradiar sem obstáculos. Reconhecer que sua jornada não é para todos é uma demonstração de sabedoria e alinhamento espiritual, lembrando que o verdadeiro escolhido caminha para impactar e despertar aqueles que estão prontos para receber. 13. Proteção e posse do próprio poder. O escolhido entende que seu poder não é apenas um dom, mas uma responsabilidade sagrada. Você aprendeu a proteger sua paz, sua energia e sua unção, reconhecendo que qualquer ambiente que exija que você se encolha ou se molde não é destinado a você. Sua luz não pode ser comprometida, nem seu propósito diluído para acomodar os outros. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Assim como a armadura protege o guerreiro, você protege sua alma, seu chamado e cada passo que dá na caminhada divina. Estabelecer limites não é egoísmo, é fidelidade ao que Deus colocou em você. Você não busca aprovação nem validação externas, porque aprendeu que seu valor vem do Senhor e de sua própria fidelidade à verdade. Não mais se diminui para caber em lugares que nunca foram feitos para você. Nem permite que o medo ou a insegurança alheia interfiram em seu brilho. Cada escolha que você faz reflete essa consciência. Viver com propósito, manter a paz e honrar a unção que recebeu. Proteger e possuir seu poder é afirmar sua identidade em Cristo. Significa caminhar com segurança, irradiando luz, inspirando sem esforço e permanecendo firme mesmo diante da resistência daqueles que não compreendem sua energia. É o ato final de um escolhido que aprendeu que sua presença não precisa de permissão para existir. Ela simplesmente cumpre seu papel divino, despertando, transformando e iluminando o mundo ao seu redor. Ser escolhido é carregar uma luz que não pode ser escondida e uma força que transforma tudo ao redor. Sua presença, sua autenticidade e sua fé impactam vidas, despertam consciência e inspiram mudança. Nem todos entenderão sua energia, nem todos aceitarão sua intensidade, mas isso nunca foi problema seu. O que importa é que você permaneça firme em Cristo, protegido em sua paz e fiel àquilo que Deus colocou em você. Sua aura poderosa não precisa de aprovação, nem de aplausos. Ela cumpre seu propósito simplesmente por existir. Continue brilhando, continue sendo luz. E saiba que aqueles que são feitos para caminhar ao seu lado reconhecerão imediatamente sua grandeza. Sua jornada é rara, sua missão é divina e seu poder é inegável. Nunca peça desculpas por ser quem você é, porque aquilo que Deus criou em você é suficiente para transformar o mundo. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.